Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer as grandezas inversamente proporcionais. O assunto de hoje são as grandezas inversamente proporcionais. Nós já vimos no encontro anterior que grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir com um número, tá? Então vamos ver como é que as grandezas se comportam inversamente. Vamos a um exemplo. Dois pedreiros trabalhando em certo ritmo conseguem assentar os azulejos de uma casa em 4 dias. Para fazer isso em 2 dias no mesmo ritmo de trabalho, quantos pedreiros serão necessários? Então vamos ver primeiro quem são as grandezas aqui do nosso problema. Ele está falando em quantidade de pedreiros, então vamos anotar aqui, quantidade de pedreiros, que é uma grandeza porque eu consigo medir com números, tá? E aqui, assentar os azulejos de uma casa em 4 dias. Então, os dias são a segunda grandeza do nosso problema, porque os dias a gente também pode medir com números, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, primeira coisa, essas são as duas grandezas. A novidade agora, quando a gente fala de grandezas inversamente proporcionais, é o comportamento dessas grandezas. Porque, veja bem, eu tenho aqui 2 pedreiros conseguindo assentar os azulejos de uma casa em 4 dias. Tá? Se eu aumentar o número de pedreiros, esses dias também vão aumentar? A resposta é não. Se eu aumentar o número de pedreiros, eu vou precisar de menos dias para assentar esses azulejos. Porque eu tenho mais trabalhadores na obra que vão conseguir fazer o mesmo serviço em menos tempo. E o ritmo de trabalho, como que será que se comporta? Então pense na seguinte situação, se eu tiver o dobro de pedreiros na obra, a quantidade de dias que eles vão precisar é da metade. Isso se eles mantiverem o ritmo de trabalho, como está dizendo aqui no problema. Então vamos ver como que a gente resolve esse problema. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, 2 pedreiros, quantidade de pedreiros 2, que conseguem assentar os azulejos de uma casa em 4 dias. Para fazer isso em 2 dias, então eu quero diminuir a quantidade de dias da minha obra. No mesmo ritmo de trabalho, conforme eu comentei, quantos pedreiros serão necessários? Então aqui, o comportamento das nossas grandezas vai funcionar da seguinte forma. Quanto mais pedreiros, menos tempo. A gente já conversou sobre isso. Repara que eu quero diminuir de 4 para 2 dias. Então isso aqui significa fazer na metade do tempo, ou seja, dividido por 2. Será que aqui do outro lado eu também vou dividir por 2? Não, eu só posso fazer igual dos dois lados se forem grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce. Quando uma diminui, a outra diminui junto. Aqui não. Aqui, se eu estou diminuindo a quantidade de dias, é sinal que vai aumentar a quantidade de pedreiros. Então, na mesma proporção. Se lá eu estou dividindo por 2, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, quantos pedreiros eu vou precisar para que isso ocorra? 2 vezes 2, 4. A resposta é 4 pedreiros. Se eu dobrar a quantidade de trabalhadores e eles continuarem no mesmo ritmo, o serviço vai ser feito na metade do tempo. Então, a resposta aqui para o nosso primeiro problema são 4 pedreiros, para que a gente possa cumprir o período de 2 dias. Um segundo problema para a gente pensar no assunto. Vamos lá. Um avião vai de Cuiabá para Rio Branco. Viajando a uma velocidade média de 500 km por hora, a viagem dura 4 horas. Qual deve ser a velocidade média do avião para que a viagem dure 2 horas e meia? Então vamos pensar primeiro na situação. O avião está cumprindo uma viagem de quilometragem fixa. Ele está indo de Cuiabá para o Rio Branco. Se ele for a 500 km por hora, ele faz isso em 4 horas. Se a gente quiser que ele chegue mais rápido, ou seja, em 2 horas e meia, você tem que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então veja só, para diminuir o tempo de viagem, eu preciso aumentar a velocidade média. Isso caracteriza a grandeza inversamente proporcional.
Eu estou diminuindo o tempo, mas eu preciso aumentar a velocidade. Tá? Então vamos lá. Quem são as duas grandezas do nosso problema? Primeiro, a quantidade de horas é uma das grandezas que eu estou trabalhando no problema. E a segunda grandeza é a velocidade média. Eu vou colocar aqui, velocidade média do avião. Tá? São duas grandezas porque eu posso medir com números. Eu sei que para fazer em 4 horas, o meu avião só precisa ir a 500 km por hora. Só precisa, é uma brincadeira, né? Ele precisa ir a 500 km por hora para cumprir essa viagem em 4 horas. Eu quero saber, para fazer em 2 horas e meia, qual é a velocidade que eu tenho que impor nesse avião. Eu sei que tem que ser mais do que 500, mas quanto? Certo? Olha só, para ir de 4 até 2,5, ou em outros problemas vocês vão perceber isso, às vezes fica difícil a gente achar por qual número que eu divido para chegar em 2,5. Então aqui vai uma dica. Quando acontecer isso, nós vamos fazer mais uma passagem. Tá? Eu vou de 4 para 1. Eu vou descobrir, para fazer em 1 hora, qual teria que ser a velocidade do avião. Né? Talvez não seja possível, mas é só uma estratégia para a gente resolver o exercício. Se eu vou de 4 para 1 desse lado, significa que eu estou fazendo 4 dividido por 4. O que vai acontecer com a minha velocidade média? O contrário, quer dizer, o inverso. Tá? Se aqui eu dividir por 4, eu preciso multiplicar a minha velocidade por 4. Aí eu sei qual seria a velocidade para que o avião chegasse em apenas 1 hora lá. Então aqui, ó, 500 vezes 4 dá para fazer de cabeça, né? Fica 2.000. Então, se ele imprimisse 2.000 km por hora, em 1 hora ele chegava lá. Mas não é o caso. Nós queremos saber em 2 horas e meia, que a gente pode representar pelo número decimal 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 2 horas e meia. Tudo bem? Então, olha só. De 1 para 2,5, por quanto que eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar exatamente por 2,5. Por isso que a gente joga para o 1, porque fica mais fácil da gente chegar no número que a gente quer. Então a gente reduz para o 1 e depois do 1 a gente multiplica pelo número que a gente está procurando, vezes 2,5. O que vai acontecer lá do outro lado? Eu tenho que dividir por 2,5. Porque as grandezas inversamente proporcionais, elas aumentam e diminuem na mesma proporção, só que inversa. Tá? Se aqui eu multipliquei, lá eu vou dividir. Se aqui eu dividir, lá eu vou multiplicar. Tá? Funciona sempre assim. Então agora eu vou fazer 2.000 dividido por 2,5. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 2.000 dividido por 2,5. Temos que ajustar a nossa conta, porque dentro da chave eu tenho um número com uma casa depois da vírgula. Então aqui fora eu faço a mesma coisa. Eu coloco uma casa depois da vírgula, só que eu tenho que colocar o zero para não estragar meu número, para ele continuar sendo 2.000. Depois que eu igualei a quantidade de casas depois da vírgula, essa vírgula não precisa existir mais. Eu posso dividir direto. Então minha conta virou 20.000 dividido por 25. Não dá para começar pelo 20, porque o 20 é menor do que 25, então a gente começa no 200. Quantas vezes o 25 cabe no 200? Aí você vai fazendo 25, 50, 75, 100, vai dar 8 vezes. 8 vezes 25 vai dar exatamente os 200. E aqui já deu o resto zero. Falta baixar 2 zeros, 1 e 2. Quando isso acontecer, você pode completar com 2 zeros lá na resposta. E aí deu o número 800. Então a gente já tinha previsto que a velocidade teria que ser maior do que 500, tá? A gente só não sabia quanto. Então, para ele diminuir as 4 horas de viagem para 2 horas e meia, ele precisa aumentar a sua velocidade de 500 para 800 km por hora, que é a resposta aqui do nosso problema. 800 km por hora. Uma terceira e última situação para a gente pensar no assunto. Olha só, se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará
para esse tanque encher quando uma das torneiras não for aberta. Então a gente pensa, bom, quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo demora para encher o tanque. Então, mais torneiras, menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos ao segundo detalhe que a gente sempre procura nos problemas. Quem são as grandezas que estão aí no nosso problema? Então, uma das grandezas é a quantidade de torneiras. Então, quantidade de torneiras. Vamos dar uma abreviada aqui. Porque as torneiras eu posso medir com um número, né? 4, 5, 6, 7 torneiras. A segunda grandeza envolvida no problema são a quantidade de horas. Eu vou colocar apenas horas, a gente já entende aqui. Então, ele deu para a gente que 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas. Isso aqui é concreto, tá? E aí ele fez a seguinte questão: e se eu fechar uma delas? Tá? Uma delas não foi aberta. Quanto tempo então vai demorar para encher esse tanque? Se uma delas não foi aberta, é sinal de que são 2 torneiras que eu tenho para trabalhar agora. E aí eu vou ter que descobrir quantas horas vai demorar para esse tanque encher, que é a mesma quantidade de água, só que menos torneiras agora. Bom, eu teria que saber de 3 dividido por quanto que dá 2. Se você conseguir, ótimo, porque você já vai chegar direto na resposta. Agora, se você achar que, eu não quero tentar descobrir o número que eu vou dividir 3 por esse número, que o resultado vai dar 2. Então a gente faz uma escala passando pelo 1, como no exercício anterior, tá? Porque do 3 para chegar no 1, eu faço uma divisão por 3. E lá do outro lado, por serem grandezas inversamente proporcionais, eu vou descobrir quantas horas uma torneira leva para encher, fazendo a multiplicação por 3. Então, desse lado eu dividi, do lado de lá eu vou multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6 torneiras. Então, para encher em 1 hora, eu precisaria de 6 torneiras. Mas eu ainda não cheguei no resultado que eu quero. Eu quero 2 torneiras. E agora eu aproveito do 1 e vou para o 2, fazendo uma multiplicação por 2. Porque 1 vezes 2 vai dar exatamente 2. O que eu faço lá do outro lado? Ao invés de multiplicar por 2, eu divido por 2. E aí eu chego no resultado que eu queria. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, se eu usar apenas 2 torneiras, eu vou levar 3 horas para encher o tanque. Então a resposta aqui no cantinho, 3 horas. Uma curiosidade que acontece nas grandezas inversamente proporcionais, que depois, se vocês quiserem conferir nos outros exercícios, pode fazer que vocês vão ver que dá certo. Sempre que eu tenho uma relação, 3 torneiras leva 2 horas, uma torneira leva 6 horas, 2 torneiras leva 3 horas. Aqui existe uma regularidade que acontece sempre. Se você multiplicar 3 vezes 2, o que vai dar? 6. Se você multiplicar 1 vezes 6, vai dar 6. Se você multiplicar 2 vezes 3, também vai dar 6. Tá? Então essa é uma regularidade que ocorre nas grandezas inversamente proporcionais e que também pode ajudar a gente a resolver problemas. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.